Vamos embora, pessoal, para os palpites deste final de semana. Eu vou gravar antecipado esses vídeos, tá? Porque, como disse a vocês, vou para Belo Horizonte, cuidar do meu papai aí que está num momento complicado, mas se Deus quiser, no momento que você estiver assistindo já vai estar tudo certo aí. E vamos que vamos, tá? Porque a gente tem muitos jogos para poder analisar e minhas dicas vão todas rolar depois da vinheta. E fala, galerinha pensadora, beleza? Tudo bom? Tignarad aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Fulham contra o Everton. O Fulham ele perdeu força na briga por vaga em competição europeia porque ele perdeu 3 dos últimos 4 jogos, não venceu 3 dos últimos 4 jogos. Isso deixou ele numa situação complicada. Faltam 3 jogos, ele pode ir no máximo a 60 aqui. Então, realmente, a campanha do Fulham se encerrou, assim como a do Everton, que desde que garantiu a sua vaga na Premier League mais uma vez, o time meio que deu uma estagnada, a motivação parece que deu uma diminuída e o time só venceu um dos últimos 10. No último jogo o time desperdiçou uma vantagem de 2-0 em cima do Ipswich e acabou não conseguindo vencer, mais um empate para o time que mais empatou em todo o campeonato. A expectativa para a próxima temporada é de um investimento forte, vão ter o estádio novo também, então o Everton meio que o projeto realmente se encerrou, tá? O Fulham, ele vem, como eu falei para vocês, oscilando, perdeu 3 dos últimos 4 jogos aqui, e o lado ofensivo, embora seja bom durante boa parte da temporada, em alguns jogos ele decepciona. O Fulham é favorito aqui com uma cotação de 1,85 e muito por conta do histórico que ele tem em relação à equipe do Everton. É um time também que joga melhor dentro do que fora de casa. Se a gente filtrar aqui, a gente vai ver mais vitórias, embora também tenha uns jogos onde ele perdeu aqui. O que a gente vê em todos os jogos praticamente são jogos com mercado de gols acontecendo. O Everton melhorou bastante o seu lado ofensivo, o Beto voltou a marcar gols e o Fulham também é um time que tem qualidade ofensiva tanto com o Raul Jimenez quanto com o próprio Rodrigo Muniz, o brasileiro, além das chegadas do Iwobi. É um time interessante, então um jogo que não tem tanto comprometimento de marcação assim, eu gosto de mais de 1.5 e eu vou recomendar o primeiro palpite aqui do dia. O jogo do Ipswich contra o Brentford é um confronto que o Ipswich já encerrou a sua campanha na Premier League, ele conseguiu buscar um empate diante da equipe do Everton e foi um time que lutou, cara, o Ipswich lutou, mas a falta de elenco realmente fez com que esse time ficasse muito abaixo de outros adversários. Bem ou mal, por mais que tenha feito alguns jogos interessantes, foram 76 gols sofridos. É a defesa uma peneira e ficou 15 pontos atrás do penúltimo colocado. Então, assim, ficou muito longe mesmo, né? O 17º, que não é antepenúltimo. Mas ainda assim, é um time que pode ser que volte nas próximas temporadas, mas vamos ver como é que vai ser essa queda aí, porque tem um monte de adversário grande chegando. O Brentford, por sua vez, ele ganhou força na briga por vaga em competição europeia, porque ele vem numa sequência muito positiva, não só de gols marcados, inclusive esse jogo pode marcar o recorde de gols em partidas recentes aqui, né? Passar dos 10 gols nas últimas 3 partidas, com 3 vitórias, onde o ataque com o Imbowo e o Isa funcionando muito, são 2 jogadores com 18 gols, além do Shade, então assim, o time não sentiu tanto assim a saída do, como é que chama? Do Ivan Toney nesta temporada. Foi um time que fez uma campanha positiva aqui que pode terminar de forma bastante digna. Nesse segundo jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar para vocês o menos 0,25 do Brentford ao vivo. Se demorar demais, a gente pode até entrar na entrada ao vivo, mas a gente tem gols do Ipswich, que é um time que tem conseguido marcar gols, mas olha só, perdeu os últimos 6 jogos em casa, e o Brentford vem numa sequência positiva fora de seus domínios, com muitas vitórias e muitos gols, então mesmo se sair atrás, a gente consegue buscar. Eu gosto desse menos 0,25 ao vivo, eventualmente dupla chance de sair atrás, e essa é a minha segunda entrada aqui. No terceiro jogo, a gente tende a ter uma vitória clara aqui do Manchester City diante do Southampton, o City que está no seu melhor momento na temporada, conseguindo vencer jogos aqui de maneira seguida, marcando muitos gols, são 5 vitórias nos últimos 5 jogos, embora não seja um amasso, vitórias de largas margens, o City controla as partidas, consegue finalizar e deixa os adversários também sem finalizar muito. O Southampton fez uma temporada simplesmente horrível, não tem nada positivo para poder falar desse time, o time que mais sofreu gols, que menos marcou, então assim, já vai tarde da Premier League, embora o City não esteja vencendo as suas partidas com uma imposição tão grande como a gente viu em temporadas anteriores, aqui ele chega com a volta do Haaland, que é muito importante, com o De Bruyne no seu melhor momento da temporada, podendo fazer seu jogo de despedida aqui também, fora de casa, sua temporada de despedida, na verdade, né?
E o City para mim é favorito e vence por larga margem. Eu vou pegar o handicap do City aqui nesse terceiro jogo. Seguindo em frente, a gente tem Wolverhampton e Brighton, confronto de dois times também que não fazem muito mais no campeonato. Wolverhampton 41, longe da zona de rebaixamento, fez uma temporada onde ficou boa parte aqui ameaçado e agora deu uma deslanchada no final, embora venha de 2 derrotas. O Brighton conseguiu respirar um pouquinho com 2 vitórias seguidas aqui. O Wolverhampton perdeu para o City o último confronto e foi o encerramento de uma sequência de 6 vitórias, com o time conseguindo jogar muito bem. Matheus Cunha realmente fez uma temporada muito boa, de destaque, e o Brighton, por sua vez, empatando e vencendo poucos jogos aqui recentemente, né? Foi só uma vitória nos últimos 10, a vitória diante do West Ham, que é uma vitória que sempre vem com asterisco, porque o West Ham fez uma temporada simplesmente horrível. Mas é um jogo aqui de dois times que têm forças ofensivas grandes e que pecam no lado defensivo, né? A gente tem aqui dois times que sofrem muitos gols, mas com qualidade ofensiva. O mais de 1.5 aqui eu gosto bastante e é a minha indicação para essa partida. Para poder finalizar a Premier League, pessoal, tem o jogo do Bournemouth contra o Aston Villa. Esse, junto com o City, são os dois jogos mais relevantes em termos de tabela, né? Com o City brigando por vaga na Liga dos Campeões, assim como o Aston Villa e o Bournemouth brigando por uma 7ª colocação aqui, o último tiro para tentar conquistar a vaga em competição europeia. Se perder aqui vai ficar muito distante, não vai ter mais como alcançar, no máximo que vai aqui é para 59 e não alcança mais, então é uma final para essa equipe do Bournemouth, e encerrou uma sequência negativa aqui com uma vitória muito importante diante do Arsenal. Mas é um time que vem num momento que não é tão forte assim e que, na minha visão, não o credencia como favorito diante do Aston Villa. Apesar de ter perdido aqui para o City, ter perdido para o Crystal Palace na FA Cup, o Aston Villa se recuperou e fez uma temporada absoluta dentro de casa, venceu o Fulham, e é um time que tem uma consistência muito maior do que apresentada recentemente pelo Bournemouth. Eu acho que esse jogo tinha que estar com cotação mais equilibrada, e eu gosto bastante do dupla chance do Aston Villa aqui nesse jogo. É um jogo com uma tendência de gols aqui bem forte, mas como a minha preferência é entrar pré-jogo, eu vou pegar esse dupla chance do Aston Villa, mas de olho também, né, no mercado de gols, que pode ser que eu envie lá no meu grupo gratuito lá no Telegram. O link, aliás, está no primeiro comentário fixado. Indo para o Campeonato Espanhol, pessoal, a gente tem aqui o jogo do Celta contra o Sevilla. O Celta está brigando aqui por vaga em competição europeia no momento. Ele está aqui na zona de classificação e ele está bastante longe do Betis, mas ele tem o Raio e o Osasuna brigando aqui com ele para poder buscar essa vaga. Então, o time que não venceu aqui, né, vem de uma oscilação, só venceu um dos últimos 4 jogos em casa. Ele quer retomar o caminho das vitórias. Mas eu também quero ressaltar que 2 dessas derrotas foram para times que são muito fortes. Então a gente tem o Real Madrid, o Barcelona, os 2 primeiros colocados do campeonato. Ainda tem aqui o Espanhol, que está numa sequência muito positiva. Então esses resultados do Celta, eles são de certa forma entendíveis. O Sevilla, por sua vez, não venceu os últimos 7 jogos. Por mais que seja difícil, ele ainda está ameaçado do rebaixamento aqui, então é um time muito mais frágil do que o Celta no momento. O Celta também é um dos grandes mandantes do campeonato aqui, uma sequência muito forte de invencibilidade, enquanto o Sevilla, embora tenha alguns jogos positivos aqui, são contra alguns dos piores, né? O próprio Raio Vallecano conseguiu surpreender alguns jogos, mas vem numa sequência de 3 derrotas. O menos 0,25 do Celta ao vivo aqui para mim é o que eu mais gosto e a minha indicação para essa partida. O Celta forte com seus atacantes, recuperando-se de 3 derrotas aí, agora contra um adversário mais acessível, tem tudo para poder vencer na minha visão. O Girona recebe o Villarreal e o Girona, quem diria também, né? Depois de uma temporada onde foi parar em Liga dos Campeões, ameaçado aí pelo rebaixamento, embora seja muito difícil também, não está totalmente livre, né? O time conseguiu um respiro muito grande com uma vitória aqui diante do Mallorca no último jogo, né? E isso foi importante, né? Porque o time, como eu disse para vocês, está bastante ameaçado. Agora vai enfrentar o Villarreal, que é um time que está brigando muito por vaga em Liga dos Campeões, ponto a ponto, né? Disputando com a equipe do Betis e também com o Bilbao. Então o Villarreal conseguiu 2 vitórias muito importantes, uma contra o Espanhol. A gente ganhou nesse handicap do Espanhol aqui, porque o Villarreal não vinha vencendo por largas margens. E depois jogou contra o Sassuolo, eu queria o menos 0,25, mas infelizmente o gol saiu antes. Eu acho que o Villarreal é muito favorito aqui nesse jogo, na minha visão. O Girona é um time que tem fragilidades defensivas, o Villarreal é um adversário muito perigoso, muito mais interessado, must win lá no alto. Então eu vou pegar o empate anula aqui do Villarreal, a gente ficar defendido aqui em caso de empate. Para mim, é a melhor indicação desse jogo. Lazio e Juventus, esse jogo aqui é um jogo muito importante também. Times aqui com a mesma quantidade de pontos, vale vaga em Liga dos Campeões, então é uma final para esses 2 times. A Lazio vem aqui, o desempenho em casa da Lazio foi muito fraco, foi o que matou a Lazio essa temporada, foram vários confrontos acessíveis que o time não conseguiu vencer. Isso, se a gente botar os últimos 20, a gente vai ver que isso não é de hoje, né? Não é nem dos últimos 10, é mais.
Então são vários jogos aqui onde a Lazio era muito favorita e não conseguiu vencer. Jogo diante da Fiorentina, Napoli ok, o Udinese não ganhou, Torino, Roma, que é o clássico, beleza, mas o Parma mesmo recentemente. Então, assim, são muitos jogos onde a Lazio não conseguiu vencer e muito por conta de uma defesa que sofre gols repetidamente nos seus jogos. Do lado da Juventus também é um pouco complicado, porque a Juventus ela joga muito bem em casa, você vê que todas as vitórias recentes são em casa, e fora de casa titubeia bastante também. Então eu não consigo ir nem para o lado da equipe da Lazio, que em casa tropeça muito, e da Juventus, que não ganha muito fora de casa. E o que eu mais gosto aqui, dada a necessidade de ambos, é o mercado de gols, mais de 1,5 aqui em 95% e 75% dos jogos. Quem fizer o gol aqui, obviamente, vai sentar em cima da vantagem, mas o outro vai ficar em situação de desespero para poder buscar. Então eu gosto de mais de 1,5 gols aqui nesse jogo. Acho que 1-1, 2-1 para um dos lados são os placares mais prováveis aqui. Indo para o campeonato alemão, pessoal, a gente também tem alguns jogos aqui que valem bastante. O primeiro deles, Werder Bremen contra Leipzig. Werder Bremen buscando vaga em competição europeia. O Leipzig perdeu força aí com esse empate no último jogo e a derrota para o Frankfurt, mas ainda está vivo na disputa. O Werder Bremen tropeçou aqui diante do São Paulo, num 0-0, mas vinha numa sequência aqui bastante forte. Foi 2 empates depois de 4 vitórias. Empates contra times de baixo da tabela. Esse aqui contra o União Berlim, inclusive a gente estava nesse empate anula. Ele abriu 2-0 e tomou o empate, então isso foi um baque muito grande, mas é um time que vem jogando bem sim, tá? O Leipzig, por sua vez, ele vem também de 3 jogos onde não conseguiu a vitória, e agora tá numa situação aqui complicada, né? Porque se perder esse jogo e é um jogo difícil, vai ficar bastante ameaçado a sua vaga em competição europeia. Mas eu acho o Leipzig mais time do que a equipe do Werder Bremen e que encaixa bem no estilo de jogo contra o que o Werder Bremen consegue produzir. Então, eu gosto da chance do Leipzig aqui, que dificilmente perde. Olha o histórico dessa equipe, mesmo nos jogos fora, vencendo a maioria dos confrontos, não perdeu os últimos 10. Então, estão possibilitando aqui o dupla chance do Leipzig, e essa é a minha indicação para esse jogo. Um ataque mais forte, uma defesa que titubeia é o nosso grande risco aqui, mas o Werder Bremen tropeçou nos momentos decisivos, sentiu um pouco, e eu acho que as linhas tinham que estar mais equilibradas aqui na minha visão. O valor está do lado do Leipzig. Eu fui com o Leipzig a temporada inteira, eu acho que vou morrer abraçado aqui com ele. Jogo do Bochum contra o Mainz coloca aqui duas equipes, né, em situação diversa. O Bochum ainda tem uma chance aqui de pegar a 16ª colocação e ir para os playoffs. Para isso precisa necessariamente vencer esse jogo, então a gente sabe que o Bochum vai para cima. Ao mais também só resta a vitória, porque com 48 pontos tem que vencer para poder buscar uma vaga em competição europeia. Então é um jogo de muita importância para ambos, onde só a vitória interessa e por conta disso o mercado de gols é o que mais me agrada. Vou tentar buscar o mais de 1,5 gols aqui desses dois times que marcam muitos gols e sofrem bastante também, então tá bem embasado o mercado de gols aqui, na minha visão. Para poder finalizar, jogo bem parecido em relação ao Bochum e mais, que é o confronto do Freiburg contra o Kiel. Kiel também buscando aqui o playoff, vai ter um jogo muito decisivo contra o Freiburg, que conseguiu uma arrancada, né? Depois de dar uma titubeada, o Freiburg deu uma arrancada aqui e venceu 3 dos últimos 5 jogos, um empate diante do Leverkusen aqui no último confronto. E vai pegar o Kiel, que conseguiu 2 vitórias seguidas. Então, assim, chega muito embalado também para poder tentar escapar desse rebaixamento que parece aí quase que certo, mas só é certo quando a temporada termina, né? Então, um confronto também bastante movimentado. Eu queria alguma coisa pro lado do Freiburg, mas tá muito favorito aqui, então eu também vou buscar o mais de 1,5 gols aqui nessa partida. Fortaleza e Juventude, pessoal, esse jogo aqui é difícil de se analisar, viu? Porque o Fortaleza, ele fez a sua melhor partida na temporada no 4-0 diante do Colo-Colo. Mas antes disso, ele vinha de 9 jogos sem vencer. Então, assim, esse jogo é o suficiente para poder mudar toda a toada do que a gente tem visto do Fortaleza, com essa dificuldade ofensiva, com um time que tem sofrido gols, com esse desgaste no meio de semana contra o Juventude. Esse é o grande ponto, né? Eu compraria alguma coisa pro lado do Juventude se eu estivesse vendo o Juventude jogar melhor fora de casa. Mas o Juventude tem se mostrado um dos times mais fracos desse Brasileirão. Jogou as 3 fora de casa e nas 3 ele perdeu sem cumprir o handicap. Então, assim, ficou muito arriscado pegar alguma coisa pro lado do Juventude também. Então, esse jogo, pessoal, eu vou trazer alguma coisa pro live aqui para tentar buscar, porque pré eu achei ele bem precificado. Acho que o Fortaleza faz valer esse favoritismo, tradicionalmente é forte em casa. Essa vitória de 4-0 credencia. Mas esse ponto do desgaste me deixa com o pé atrás e ir pro lado do Juventude também é arriscado. Uma coisa que eu acho interessante, que provavelmente eu vou enviar aqui, é defesas do goleiro do Fortaleza, mas eu ainda vou terminar de analisar tudo isso, tá? Para poder enviar lá no meu grupo do Telegram, o mercado de defesas do goleiro. Mirassol e Corinthians, pessoal. Aqui a gente tem o Mirassol que está fazendo uma temporada interessante, invicta em casa até o momento.
embora já esteja lá embaixo na 16ª colocação, porque perdeu para o Bragantino, é um time que está rendendo um pouco acima do esperado. Muito no lado ofensivo, conseguindo fazer muitos gols, mas é uma equipe que defensivamente é limitada, tomou gols em todos os jogos do campeonato até o momento. O Corinthians, no meio de semana, decepcionou contra a América de Cali mais uma vez, não conseguiu vencer. A Sul-Americana está ficando um pouco complicado, mas o Dorival Júnior já começou a mostrar a que veio, já vai ter alguns reforços e no jogo de hoje os principais atletas do time estarão disponíveis. O time sem o Gustavo Henrique, ele acaba perdendo bastante no lado defensivo. Eu falei isso e esse é o grande risco desse confronto. Mas tem uma estatística curiosa aqui, é que ontem tivemos a eleição do novo Papa. E na história, o Corinthians nunca perdeu um jogo depois que o novo Papa foi eleito. O que isso quer dizer? Nada. Mas, curiosamente, nesse jogo aqui, eu acho que o Corinthians tem mais chances do que as casas estão dizendo diante do Mirassol. Estão possibilitando aqui o empate a lua do Corinthians fora de casa, num jogo que é dentro de São Paulo, com o Corinthians sendo um time mais forte, com os jogadores principais disponíveis aqui. Acho que o Corinthians dificilmente perde esse confronto. Eu vou no empate do Corinthians aqui diante da equipe do Mirassol. Esse jogo deve ter boas finalizações também dos dois lados, tá? Grêmio e Bragantino, pessoal, esse jogo aqui do Grêmio contra o Grau, meu Deus do céu, nossa senhora, só de lembrar até dor de cabeça, cara, que jogo horrível. E o Grêmio não vem jogando bem, cara, a verdade é essa. Conseguiu uma vitória diante do Santos aqui, que poderia ter sido muito bem um empate. O Grêmio até jogou um pouquinho melhor, mas na Sul-Americana tá duro de aguentar, viu? Esse jogo aqui, horrível, simplesmente horrível. Defensivamente, o Grêmio também cede muitas chances aos seus adversários, tá? E o Bragantino é um adversário bem forte, perdeu só um dos últimos 6 jogos. Foi o jogo de Copa do Brasil. Tem sido muito sólido no lado ofensivo e até melhorou um pouco no lado defensivo, né? Com várias vitórias sem sofrer gols. Eu quase comprei aqui um dupla chance pro lado do Bragantino, mas o Grêmio em casa também é um time bastante complicado de se bater, né? É um time muito sólido, só perdeu 2 últimos 10 e foi pro Flamengo, que é muito forte, pro Inter, que até esse momento aqui vinha numa sequência muito boa. Então eu vou buscar o mais de 1.5 gols aqui também, pessoal. Acho que a gente tem tanto gols do Grêmio como gols do Bragantino, um jogo bem difícil. E o gols aqui, pra mim, é o melhor cenário. Vitória e Vasco, pessoal, me julguem, mas eu vou no dupla chance do Vasco, simplesmente porque eu não consigo acreditar que o Vitória pode ser favorito com odd 2. O Vitória é um dos times mais fracos que tem nesse campeonato. Tá tentando melhorar o ataque, que é um ataque de baixa produção. O Renato Kaiser tá pra poder estrear. E o Vasco, por sua vez, protagonizou esse vexame aqui diante do Porto. Camilo poupou diante do Pernambuco na Copa do Brasil pra jogar com o Porto. Vai lá e toma 4 venezuelano. Cara, assim, horror. Mas ainda assim, cara, eu espero melhores atuações desse time do Vasco. O Vasco já tá em alerta grande aqui no Brasileirão, perdeu vários jogos fora de casa, mas não é um time para ter uma odd tão alta assim diante da equipe do Vitória. O Vasco tem sim problemas, muitos problemas. O Fernando Diniz acabou de chegar, mas o meu grande ponto é a odd 2 do Vitória. Uma odd 2 representa que o time tem que ganhar aí mais de 50% dos jogos. Eu não acho que se jogar 10 vezes Vasco e Vitória, o Vitória ganha 6 para poder fazer essa odd valer. Então é muito por conta da cotação mesmo. Basicamente muito não, é só por conta da cotação. Acho que o Vitória não pode ser favorito para o odd 2 e o Vasco não é tão pior assim. Então eu vou dupla chance do Vasco aqui diante do Vitória. Flamengo e Bahia, pessoal, aqui eu tenho... Nossa, cara, eu e o Flamengo, a gente tá numa relação complicada, né? Porque quando eu vou a favor, não ganha. Quando eu vou contra, handicap, eu tomo 4 na cabeça, igual eu tomei do Corinthians. Eu tomo 6, igual eu tomei do Juventude. Aí fui a favor, menos 0,25 contra o Vasco, não ganha. Aí fui lá contra o Central Córdoba e toma. Aí fui menos gols contra o Cruzeiro e toma. Então, assim, eu e o Flamengo, a gente tá numa relação complicada aqui. Mas o time em casa vem conseguindo jogar muito bem, tanto que venceu e atropelou o Juventude e atropelou também o Corinthians. Agora, a odd de 1,38 contra esse Bahia aqui, eu acho demais, cara, mas o Bahia vem de um jogo também desgastante meio de semana contra o Nacional, que a defesa foi muito furada, então assim, esse jogo, galera, eu vou trazer pro live. Ou é Flamengo ao vivo, ou eu vou buscar gols aqui, porque eu acho que tem gol do Bahia também. Mas pessoal, eu não vou indicar nada, assim, eu tenho que ter uma leitura um pouco mais apurada desses dois times em relação à situação de ambos, porque senão eu vou comprar handicap do Bahia aqui, mas... Enfim, jogo para poder trazer pro live, eu simplesmente não consegui precificar esse jogo para poder enviar alguma dica para vocês, tá? Acho que pode ser interessante aqui o mercado de defesas do goleiro do Flamengo, se tiver uma linha baixa aqui, porque o Bahia consegue finalizar. Vai estar lá no meu canal.
Indo para a Série B, pessoal, eu tenho duas entradas aqui parecidas. A primeira é o empate anula do Avaí diante da equipe do Atlético Goianiense. Eu tenho gostado das atuações do Avaí, um time que tem uma marcação muito forte. E eu tenho gostado principalmente das atuações em casa, que pegou dois times muito fortes, que são o América e o Operário. E o Novo Horizontino não perdeu para nenhum dos três. E em 2 jogos não sofreu gols. O Atlético Goianiense, por sua vez, ele faz o seu melhor dentro de casa. Mas mesmo contra adversários muito frágeis, que são Botafogo de São Paulo, Ferroviário e até o próprio Amazonas, são as 3 vezes dos piores do campeonato, o Atlético Goianiense não conseguiu vencer. Então esse empate não deixa a gente muito bem defendido. O Avaí teve um jogador, acho que foi o Ronaldo, que pediu rescisão, mas não vinha sendo muito bem aproveitado. Tem acho que o Mário Sérgio tá como baixa aqui também, mas não são baixas tão relevantes assim para poder me credenciar o time como zero. O Atlético Goianiense ganhou do Novo Horizontino, mas eu tava nesse empate do Atlético Goianiense, mas tinha a questão do desgaste aqui do Novo Horizontino, então acho que a gente tá bem defendido com esse empate anula. E o Goiás e Curitiba, pessoal, eu vou no menos 0,25 do Goiás contra o Curitiba. O time tá 2 vitórias seguidas, na Serrinha é muito forte, é um time com boa movimentação ofensiva. O Curitiba é um time que jogou mal e perdeu para 2 adversários fora de casa também. Ferroviária, que é um time fraco na minha visão. O próprio Remo é difícil de jogar lá, beleza. Mas muitos times da Série B têm essa toada de jogar bem dentro de casa e jogar mal fora dos seus domínios, e o Curitiba é um desses. Eu não morro de amor desse time do Curitiba, eu acho um time cansado e acho que o favoritismo do Goiás aqui se faz valer, e esse menos 0,25 acho que deixa a gente bem defendido também. Beleza? Então esses são os meus palpites para sábado. Pergunto a você quais os seus, não deixe de comentar aqui, beleza? Mais dicas, as melhores super odds de sábado e outros bilhetes vão estar disponíveis no meu grupo gratuito, que tem um link no primeiro comentário fixado, beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço para todo mundo e boas apostas.